Como que a gente transforma a meta em hábito para ter certeza que a gente vai atingir isso ao longo do ano? Eu quero te ajudar a ter um 2025 que seja mais produtivo e ao mesmo tempo que seja mais leve. Que você consiga cumprir suas metas, mas que você nem esteja necessariamente pensando ativamente sobre elas. Mas que as atividades que você precisa fazer já estão tão enraizadas na sua rotina que você vai atingir de qualquer jeito. Como que a gente transforma a meta em hábito para ter certeza que a gente vai atingir isso ao longo do ano? Como é que a gente faz com que a rotina seja leve o suficiente para a gente não se sentir sobrecarregada, para a gente sentir que as coisas estão acontecendo no tempo que elas têm que acontecer, que a gente tem tempo para fazer as coisas? E não, eu não quero falar sobre metas SMART, eu não vou falar sobre necessariamente metodologia, mas eu quero conversar com você sobre o que é preciso acontecer ao longo desse ano para você, de fato, ter o resultado que você espera ter no final do ano. Como é que a gente faz com que esse ano seja coerente? Uma vez uma amiga me perguntou, qual seria a minha palavra de 2 anos atrás. E eu vim com essa palavra, né? Coerência. Eu acho que é coerência a minha palavra desse ano. E a verdade é que, no fundo, eu acho que essa é a minha palavra guia da vida, não só de 2 anos atrás. Eu acho que a minha palavra guia tem sido coerência. Como é que eu consigo viver uma vida que para mim vale a pena ser vivida? Uma rotina que faz sentido, uma rotina que me faz me energizar, que não me drena necessariamente, mesmo com todas as atividades que eu tenho que fazer, mesmo com uma lista semanal, ai, me bati, uma lista semanal desse tamanho, mesmo com, bom, todas as responsabilidades da vida adulta, os compromissos do consultório, os compromissos com redes sociais e criação de conteúdo, mesmo com tudo isso, como é que a gente consegue se manter coerente e constante no fim das contas, com essas atividades todas, sem tiltar, sem ter um burnout. E eu quero que a minha volta para o YouTube seja muito nesse sentido. Um pouco menos técnico e um pouco mais nesse sentido de refletir o que é que faz sentido pra gente começar esse ano. Porque sim, a partir desse ano eu quero trazer muito conteúdo técnico pra cá. Eu quero fazer com que esse ano a minha presença no YouTube seja maior. Eu tenho como um propósito de vida ajudar pessoas que não necessariamente têm acesso à terapia, seja pelo motivo que for, mas que podem ter sua qualidade de vida melhorada a partir do consumo de conhecimentos e de conteúdos como esse. Então, quero ser mais frequente aqui. Esse é o meu propósito de vida. Falei da palavra de vida, agora do propósito de vida, né? E, bom, mas vamos pro vídeo. Eu quero começar te fazendo um questionamento pouco óbvio. Onde é que você quer estar daqui a 3 anos? Como é que é a sua vida dos sonhos? Pensa não no final do ano. Eu acho que é até um pouco mais difícil da gente pensar no final do ano, porque a gente fica tentando colocar, tá, mas o que é possível? Mas eu quero que você extrapole um pouco esse possível. Pensa daqui a 3 anos, 5 anos, sei lá. E não é aonde você vai estar. Quando a gente se pergunta isso, dá a sensação de que a gente tem que adivinhar. Eu não quero que você adivinhe, eu quero que você imagine, sonha. O que você quer estar fazendo daqui a 3 anos? Como é que vai ser sua vida? Como é a sua rotina? Como é o seu trabalho? Dá tempo de planejar como é que a gente vai chegar lá. E é exatamente por isso que eu quero que você pense em 3 anos a partir daqui. Porque aí, quando a gente pensa daqui a 3 anos, eu posso começar a pensar no que eu preciso colocar como meta a cada um desses anos, e eu posso ir fazendo de trás para frente, né? Para conseguir chegar nessa vida que eu quero viver daqui a 3 anos. E pasme, geralmente quando a gente faz isso, a gente acaba chegando nesse lugar onde a gente quer chegar até antes desse prazo que a gente estabeleceu. Mas isso é para ajudar a gente a organizar o nosso ano. Então, sei lá, se daqui a 3 anos eu tenho o objetivo de ter o meu próprio negócio, por exemplo, ou de me tornar uma pessoa mais saudável, quais são as metas que eu preciso colocar em cada um desses anos para que eu consiga, daqui a 3 anos, sentir que, ufa, cheguei nesse lugar, cheguei nessa rotina, cheguei nessa vida que eu realmente quero ter, que realmente faz sentido para mim? Eu espero que você esteja com um papel e caneta na mão, anotando tudo isso, porque realmente vai ser uma atividade muito valiosa para a gente fazer a partir daqui. E eu não quero que você pense em detalhes sobre os próximos 2 anos, sobre os próximos 3 anos. Mas eu quero que, com essa reflexão, você tenha essa ideia de onde é que você quer chegar, para a gente pensar no que a gente precisa fazer esse ano. Qual é a grande meta desse ano, do ano que vem e do próximo, para daqui a 3 anos você ter chegado nesse lugar.
E aí, beleza, temos essas metas para os próximos 3 anos. Sendo assim, eu vou olhar para a meta desse ano. Qual que é essa meta? E aí, por exemplo, se eu quero ser mais saudável daqui a 3 anos, quais são as metas que eu preciso colocar esse ano? Será que eu preciso dar um jeito de fazer meus exames? Será que eu tenho algum problema de saúde que eu preciso cuidar? Ou será que eu quero adquirir hábitos um pouco mais saudáveis? E aí não precisa ser fazer atividade física todos os dias. Mas eu posso, por exemplo, tentar começar fazendo atividade física 2 vezes na semana, na rua. Eu não preciso necessariamente ter dinheiro para isso, né? Para pagar uma academia. Às vezes eu nem gosto de academia, mas o que é que dá para começar a fazer agora? Então, se a minha meta vai ser ao longo do ano de 2025 fazer atividade física 2 vezes na semana, eu vou colocar isso dentro da minha rotina. E esse é o segredo para chegar no fim do ano com as metas batidas. Como é que eu consigo tornar isso rotina? No caso, por exemplo, da minha meta daqui a 3 anos é ser dona do meu próprio negócio. O que eu preciso fazer esse ano? Então, esse ano eu preciso aprofundar os meus conhecimentos em vendas. Eu não vou abrir empresa, eu não vou pensar em produto, eu não vou pensar em nada disso. É um exemplo, tá? Você pode se você quiser. Mas eu posso, esse ano, pensar em aprofundar os meus conhecimentos em marketing, em vendas, consumir conteúdo sobre isso no YouTube. E aí, como é que eu torno isso rotina? Sei lá, todo sábado de manhã eu vou, durante 2 horas, olhar para isso. E se você fizer isso durante 2 horas, o ano tem 52 semanas, se são 2 horas por semana, você vai ter estudado mais ou menos 104 horas no ano. Parece pouquinho na semana, mas quando a gente pensa no ano inteiro, isso é bastante. Logo, vamos pensando em como a gente consegue transformar nossa meta em atividade prática, que a gente pode botar na lista e dar o check, e que a gente possa colocar isso na nossa agenda, dentro da nossa rotina. Não precisa ser todo dia, não precisa ser todo sábado, não precisa ser no mesmo dia da semana em todas as semanas. Você pode adaptar. Mas como é que a gente faz para colocar isso na nossa rotina para a gente não perder isso de vista? Esse é o grande ponto. Eu quero que você pense sobre uma coisa. Às vezes a gente tem essa sensação de que as nossas metas, elas vão ser realizadas a partir do momento em que a gente anota elas. Então, geralmente no final do ano de 2024, que já tá um monte de gente falando sobre metas, sobre o ano seguinte, a gente pega papel e caneta, a gente escreve quais são as metas, e na metade do ano seguinte, a gente nem lembra mais o que a gente escreveu. Ou lembra remotamente. Mas como é que a gente faz para se lembrar dessas metas e fazer elas serem executadas? Porque não vai ser mágica. O que costuma acontecer, que eu vejo bastante em consultório acontecendo, é as pessoas escrevem e daí elas esquecem. E aí quando vai mais pro final do ano, novembro, dezembro, as pessoas acham essa lista do fundo da gaveta. E algumas coisas elas até conseguem alcançar. Sabe por quê? Isso é um fato curioso, assim. As pessoas geralmente conseguem alcançar alguma meta porque aquilo é importante. Porque aquilo já seria feito de qualquer jeito. Não sei, se eu tenho tô na faculdade, tô no último ano da faculdade, a minha meta é terminar o TCC. Aquilo vai ser feito, senão eu não vou me formar, né? Então, aquilo vai ser feito independente de você monitorar o progresso, daquilo ser, né? Ter parâmetros ali de acordo com o método SMART, por exemplo. Mas tem coisas que vão acontecer de qualquer jeito. Mas, como é que a gente garante que essas metas fazem sentido para a pessoa que eu quero ser no futuro, e 2, que elas vão ser executadas de um jeito ou de outro, que elas estão na minha rotina? Eu gosto de alguns desafios. Eu gosto de iniciar hábitos novos, por exemplo, a atividade física já é super incluída na minha rotina, é uma coisa que não me demanda muito esforço para fazer, eu sei que em algum momento do dia eu vou. Hoje, por exemplo, eu acordei 6 da manhã, são 10h15. Eu acordei 6 da manhã, ainda não fui. Pensei em ir cedo, mas aí eu tomei um café bem com calma, arrumei a casa, né? Tô meio que dando uma enrolada, mas eu sei que eu vou. Eu sei que eu vou terminar essa gravação e eu vou. Porque isso já tá tão enraizado na minha rotina que não é uma possibilidade.
sei lá, nos últimos meses eu deixei de ir porque torci o pé e tava com muita dor. E mesmo assim, os dias que eu tava com muita dor, ou eu tava indo pro Pilates ou eu tava treinando os superiores. Mas, ou eu tava na estrada, viajando. São situações que me tiram muito da minha rotina, da minha zona de conforto, que é a minha rotina, que é ter atividade física, que é tomar a minha quantidade de água diária. Mas, eu estava falando que eu gosto de desafios. E o meu compartilhamento é: existe um desafio que eu acho que ele se tornou famoso tem uns 2 ou 3 anos. Chama 75 Hard. E é um desafio que por 75 dias você tem que fazer algumas atividades específicas sem falhar. E se você falhar, você volta pro dia número 1. Não tô falando que você tem que fazer isso pra adquirir novos hábitos, nem nada assim. 75 dias é um número que é muito legal de se fazer. Se você passa 2 meses e meio fazendo a mesma coisa, muito provavelmente aquilo vai se tornar um hábito de alguma forma. Mas pode ser que não. Abre parênteses, quando a gente pensa em adquirir hábitos, essa história de ser 30 dias, 70 dias, isso é muito relativo, não é igual para todo mundo. Tem gente que demora uma semana para começar um hábito novo, tem gente que demora 200 dias. Não tem como saber qual é o seu parâmetro, mas a gente precisa tentar fazer com que os hábitos sejam fáceis de ser executados, para não ser um parto toda vez que tiver que, sei lá, cozinhar para conseguir melhorar sua alimentação, por exemplo, né? Voltando ao desafio. É uma lista de atividades que precisam ser realizadas dentro desses 75 dias, sem exceção, sem pular. É isso. E aí envolve 2 atividades físicas no dia, e uma delas tem que ser do lado de fora de casa, tem que ser, na verdade, ao ar livre. Isso pra mim seria muito difícil. Tomar uma quantidade específica de água, ler 10 páginas por dia de um livro de autodesenvolvimento ou um livro que não seja necessariamente um romance, uma ficção. E tirar uma foto todos os dias de acompanhamento, né? Eu tô usando um aplicativo específico desse desafio e eu não estou fazendo o hard, eu estou fazendo o médio, que é uma atividade física por dia só. Eu acho que pra mim, embora seja muito legal fazer atividade física ao ar livre, pra mim é muito difícil fazer isso todos os dias. E eu ia me frustrar, no fim das contas, porque eu não ia conseguir fazer todos os dias, ainda mais porque estamos em dezembro e eu moro em Brasília, embora seja no meio do cerrado e aqui quase não chover, essa é uma época que chove bastante. Então, eu me frustraria. Comecei com o médio, que é uma atividade física na semana só. Por que eu tô fazendo isso? No fundo, eu tô fazendo isso porque eu entendo que é no incômodo que a gente cresce. Pra mim não é difícil tomar água, não é difícil fazer atividade física, não é difícil dormir bem ou qualquer coisa assim, mas não necessariamente são coisas que eu faço religiosamente todos os dias. E por 75 dias, eu gostaria muito de tentar focar em algumas coisas específicas. Eu entrei nesse desafio especificamente pensando na minha alimentação. Fim do ano é difícil pra mim, eu sou uma pessoa normal, e época de Natal e de Ano Novo, né, época de festa de fim de ano, pra mim é um pouco mais complicado em termos de alimentação por conta do açúcar. E aí, se eu aumento a minha ingestão de açúcar, eu sinto a necessidade de continuar ingerindo bastante açúcar nas semanas seguintes. E aí, participar desse desafio agora no início do ano é estratégico para eu conseguir reduzir esse desejo do açúcar nesse momento e manter os meus hábitos o mais próximo dos saudáveis possível. Resumo da ópera é: não tem como a gente tirar as nossas metas do papel se elas só estão no papel. Se elas não fazem sentido pra gente, se elas não fazem sentido pra pessoa que a gente quer se tornar daqui a um tempo, seja 3, 5, 10 anos, e se atividades específicas que vão nos ajudar a cumprir essas metas não estiverem na nossa rotina. A gente não pode se iludir. A gente tem que se responsabilizar pelo atingimento daquilo que é importante pra gente. Ninguém vai fazer isso pela gente. Peço para que você considere compartilhar isso com outras pessoas. Estou aqui cumprindo meu propósito de ajudar o máximo de pessoas possível que não necessariamente têm acesso à terapia ou a instrumentos de autodesenvolvimento. Então, bom, é isso. A gente se vê no próximo vídeo.